Embora seja uma aula prática, a gente vai começar nos conectando, tá bom? Por quê? Para eu ter a sintonia e a sincronia do que talvez vocês precisam saber. Às vezes, uma frase muda a vida de uma pessoa. Então, que eu possa estar bem vinculada com vocês, integrada com vocês, para que eu possa trazer algo que seja diferente para vocês hoje. Tá bom? Então, vamos colocar as duas mãos no coração e a gente vai se conectar. Vou pedir licença para vocês. E vocês têm a minha licença para a gente se conectar. E que nesta 1 hora que a gente vai ficar juntas, porque acho que só tem menina, não, tem o André, pelo que eu vi. Bom, acho que agora estamos só em meninas. Que a gente juntas possa ter respostas, ter informações, ter insights que façam a diferença na nossa vida. Já que o interesse aqui é prosperar, ok? Então, muito obrigada, já me sinto conectada com vocês. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, o tema é prosperidade. O tema é prosperidade. Então, só para nós nos organizarmos, primeiro eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês. Depois eu vou trazer 5 fatores que mais interferem na prosperidade das pessoas, segundo a minha observação. Então, quero deixar bem claro que isso é uma percepção minha. E depois eu vou abrir para perguntas. A minha programação é que a gente fique no máximo 1 hora. Mas eu não gosto de ir embora quando eu vejo cara de dúvida em vocês, tá bom? Então, é só uma referência da 1 hora. Então, uma coisa importante para falar para vocês é que a prosperidade, ela tem uma trilha. Então, essa prosperidade, quando eu estava... Oi, Du, boa noite, lindo. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu tinha uma amiga. Essa amiga, ela era muito abastada. Além dela ser linda, ela era abastada. Sabe aquela aluna que se destaca por ter dinheiro, por ser bonita, por ser criativa, por ser inteligente? Esta era a minha amiga. E ela comentou, ela era muito abastada. Ela é filha do dono de um colégio em São Bernardo. Não vou falar porque não tem autorização para contar quem é, tá bom? Mas é essa pessoa. E aí ela falou que o pai dela tinha outra família antes, ele era casado com uma moça, tinha 3 filhos com essa moça, 2 filhos com essa moça, e ela veio a falecer, ele ficou muito triste, ele perdeu a prosperidade que ele tinha. E aí, boa noite, e aí ele perdeu tudo, perdeu a prosperidade. Aí ele casou com uma nova mulher, enriqueceu de novo, e em alguma situação ele perdeu e ficou numa situação delicada. Ele virou para a nova esposa dele e falou: pode ficar tranquila porque eu sei o caminho. E é isso que quando você lê livros de prosperidade, você vai entendendo que tem um caminho. Eu falo, mas por que ninguém conta esse caminho? Então, a prosperidade, ela tem uma trilha. Essa trilha é uma coreografia, tá bom? Então, a gente poderia falar aqui vastamente sobre tudo isso. O que eu fiz? Eu trouxe pontos que eu acredito ser muito importantes e de diferenciais para vocês, tá? Essa live vai ficar à disposição de vocês no YouTube e no meu canal. Se eu quero assistir de novo, então não se preocupem em anotar agora. Prestem atenção se vocês quiserem, tá bom? Na pós-graduação no Einstein de neurologia,
eu anotava tudo. E eu funcionei melhor quando eu comecei a gravar no celular as aulas, prestava atenção e depois eu escutava novamente. Então, essa é a minha sugestão, tá bom? Para vocês estarem comigo atentos. Vamos lá. Então, tem uma trilha. Então, para vocês, o que é prosperidade? Conversa comigo, pode abrir o microfone e falar comigo. O que vocês acham, ou o que é prosperidade para vocês? Fluxo. Fluxo. Bom. Um de cada vez, gente, senão não consigo entender. Fluxo, tá bom? Alguém mais quer falar? Sincronicidade. Sincronicidade. Quem mais? Progresso. Progresso. Evolução. Evolução, isso. Segurança. Segurança. Então, uma coisa importante que eu já vou aqui interromper, assim, já quebrando o protocolo, nem sempre o dinheiro consegue me trazer o que eu acho que o dinheiro compra. Às vezes, para mim, segurança pode ser comprado de outras formas. Dá para entender isso? Então, eu preciso saber muito bem o que eu quero para eu conquistar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto muito de olhar a etimologia. Então, a etimologia de prosperidade, ela tem origem no latim, ela vem de prosperare, obter o que se deseja, ter sucesso. De prosperos, afortunado, formado por pró, a favor, mais espes, que é esperança. Então, pode ver que aqui em nenhum lugar está falando só de dinheiro. Aqui está falando de prosperidade no sentido de afortunado. Nem sempre isso você só entende quando você tem muito dinheiro ou quando você conhece pessoas muito milionárias, o dinheiro consegue comprar. Às vezes, as coisas mais importantes. É óbvio que eu estou falando para vocês, eu sei. Mas, às vezes, o óbvio é difícil de entender. Quanto mais eu estudei sobre prosperidade, eu entendi que está tudo à disposição das pessoas, à nossa disposição. Só que, por ser tão simples, é difícil de compreender, tá? Ou é difícil de captar. Então, vamos lá. Agora eu vou para a estatística. Então, vocês me conhecem, aqui a grande maioria, mas eu vou repetir porque tem algumas pessoas novas. Então, eu mapeio o cérebro. Eu mapeio e treino o cérebro das pessoas. Eu sou psicóloga, educadora física, fiz neurologia, neurociência médica, e eu treino e mapeio e treino o cérebro das pessoas. Com isso, eu fico sabendo o que realmente as pessoas estão melhorando, o que realmente as pessoas estão piorando. Por exemplo, eu fiz uma medição antes da pandemia e uma medição depois da pandemia com os alunos que chegaram na Neural. Tem uma diferença. Eu estou colocando pandemia só por ser um marcador, tá bom? Porque ela criou um marcador, senão eu já juntaria todos esses números. Mas, como teve a pandemia, eu tenho o número antes e o número depois. Então, só a título de curiosidade, tá? Então, o controle das pessoas estava com 33%, e isso se sustentou. O que é controle? Tomada de decisão. 33% é ruim, tá bom? 67% está na mão de alguém essa tomada de decisão. Essa pessoa está decidindo, tomando decisões com referências externas. Ela não está conectada com ela, com o coração dela. E aqui já tem uma dica. Para eu prosperar, eu preciso estar tomando decisões segundo o meu mundo interno, segundo o meu coração, segundo o que eu acredito. Vamos continuar. Ação. Antes da pandemia, as pessoas estavam com 51% de ação. 51% é um número legal, porque já é alto, já está com metade. Ação é o quanto a minha energia está em prol de mim mesma, tá bom? Mobilidade é o quanto estamos caminhando na vida. Não estava legal. 19% é muito pouco. Essa pessoa, independente do quanto ela está prosperando, ela só está utilizando 19% da capacidade dela de prosperar.
Flexibilidade é o quanto eu estou interessada no mundo externo. E aqui esse número é muito alto, que justifica essa tomada de decisão. Como eu estou, né? Isso aqui é uma média, tá? De mais ou menos 450 pessoas mapeadas. Como essas pessoas estão com 89%, 89% dessas pessoas estão muito interessadas no externo, na verdade, dentro da flexibilidade, 89% está com a atenção no externo, não tem como ela ter boa tomada de decisão. Ela está sendo direcionada, orientada pela TV, pelos amigos, pelo marido, pela esposa, mas não por ela mesma. Relacionamento e mente, eu desconsidero esses dois porque eu media de forma diferente. E o QCIM dessas pessoas está com 246. QCIM é coeficiente de cérebro e mente. É o quanto está em desequilíbrio. Olha só, tem 51, 89, 10, 19, sendo que o ideal disso aqui é esses números estarem acima de 50 e eles estarem com no máximo de diferença de 30%. Normalmente, quando a pessoa conquista isso, ela está na melhor versão dela. Vamos ver o que aconteceu depois da pandemia. Controle permaneceu, a ação, que estava 51, caiu para 33, mobilidade, que já estava ruim com 19, caiu, está com 15, flexibilidade, que estava com 89, está com 88, baixou um pouquinho, ou seja, 1% voltou para si, tá bom? O QCIM 271. Controle ficou igual, ação caiu, mobilidade caiu, flexibilidade caiu. Esses dois, como eu não media da mesma maneira, eu não posso considerar. E o QCIM aumentou, então o desequilíbrio aumentou. O que isso quer dizer? Que a gente estava melhor antes, ok? É lógico, estamos numa situação atípica, mas a gente pode resolver isso, não tem problema, tá? Então, quais são os 5 fatores que são divisores de água nas pessoas que prosperam e as pessoas que não prosperam? Primeira coisa importante para falar para vocês, né? Mais uma coisa importante para falar para vocês é a prosperidade é uma vibração, tá? Então, ela não é algo que é impossível. A pessoa que nasceu numa situação atípica, ruim, vamos supor, num lugar muito pobre, isso não é marcador para ela não conquistar, porque se ela entende a vibração da prosperidade, ela vai crescer, tá bom? Então, nada prejudica que você consiga essa vibração, certo? A não ser você mesmo. As pessoas querem... Eu não conheço ninguém que não queira prosperar. Não conheço ninguém. Só que as coisas são tão confusas que fica difícil ler. Como é que eu leio o que é prosperar? Fica tudo muito confuso, tá bom? Então, aqui eu estou querendo clarear o máximo possível, pelo menos esses 5 fatores. Então, desses 5 fatores, o primeiro é apropriar-se da sua responsabilidade de ser você, que é, ao invés de você ter esse controle voltado para fora, a sua tomada de decisão, ela é sua. Mesmo que você erre, mesmo que não dê certo, tome decisão baseada no seu coração. Então, o que eu busco ensinar para vocês? Quando você não sabe, se conecta com o seu coração. Coloca as 2 mãos no seu coração, calma. Se sinta na situação. Se você se sentir, por exemplo, eu não sei se eu vou para a Austrália ou se eu vou para os Estados Unidos. Vou colocar uma situação bem fora da minha realidade, tá? Na Austrália, eu gostaria de ir, porque a minha irmã já foi, por exemplo, ela falou muito bem de lá, é um lugar que me traz curiosidade. Mas eu imagino lá, eu me sinto lá, não diz nada para mim, meu coração não fala, puxa, que legal que eu estou aqui. Nos Estados Unidos, meu coração, se eu imagino nos Estados Unidos, meu coração já tem vontade. Porque eu estudei em Duke, porque em Harvard tem muita coisa sobre inteligência,
você não pode entrar na faculdade de Harvard, mas tem uma parte que você pode participar, que tem o cérebro. Então, tem uma série de coisas dos Estados Unidos que me traz curiosidade. Oi, Lilian. Eu gosto quando vocês abrem o vídeo. Aí eu vejo a carinha de vocês e eu fico feliz. A Adriana está fazendo tchau para você, você deve ter vindo por causa dela. Então, essa capacidade de tomar a decisão é uma das grandes dificuldades do ser humano. Ele pergunta para o primo, para o amigo, para o tio, ele pensa que o outro vai achar, e daí ele toma a decisão dele. E, na verdade, isso não é uma boa estratégia. Você primeiro tem que saber para onde ir, você tem que saber qual é a decisão. Esse é um grande diferencial, certo? Gigantesco diferencial das pessoas que prosperam. Elas se apropriam da responsabilidade. Não existe sorte. Não existe sorte. A prosperidade é uma vibração. Nossa, mas eu estava na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Eu falei uma coisa e ela pegou e me deu uma oportunidade. Vibração. Isso é promovido. Não é uma coisa... Como as pessoas conseguem de vez em quando, elas acham que é sorte. Não é. Se você já conseguiu alguma coisa que você acha que é sorte, é porque você sabe o que é vibração. Certo? Se você voltar naquele estado, você volta na sua vibração. Qual é a vibração da prosperidade? Equilíbrio. Tá bom? Então, vamos seguir em frente, que aí eu abro para perguntas que fica mais legal. Estudar. Não tem outro caminho. Vocês estão aqui não é à toa. Vocês estão aqui para receber informações. Então, quando eu estudo, quando eu vou fundo nas coisas, eu consigo ter informações privilegiadas. E não é o estudo da escola, é aquele estudo que eu pego um pedacinho aqui, outro pedacinho eu guardo. Aí eu pego outro, aí eu leio um livro, eu pego um pedaço. Aí eu vejo um vídeo, eu pego outro pedaço. Eu vou juntando a minha forma de fazer algo. É uma articulação que ela é só minha. Então, tem uma pesquisa, eu estudo bastante a neurociência e a música, eu gosto muito dessa parte, e tem um estudioso, um neurocientista, que ele é músico, e ele mapeia o cérebro, mas com ressonância magnética, de vários músicos. E ele fica buscando o que a música promove no cérebro, quais os diferenciais dos músculos, dos músicos. Então, ele consegue. Você pode dar uma série de ressonâncias magnéticas para ele. De cientista, psicólogo, professor e músico. Ele vai conseguir diferenciar entre 100 profissões a do músico, porque ela estimula áreas muito precisas. Então, uma das formas que a gente tem de estimular nosso cérebro é estudar música, tá? Isso é uma dica. Ele pesquisou Sting, Stevie Wonder, McCartney, enfim. E ele também, além de estudar o cérebro, ele perguntou para essas pessoas: isso que vocês conquistaram é talento? É dom? Vocês conseguiram o que vocês conseguiram porque vocês têm um dom? E a resposta unânime foi não. Todos eles estudaram massivamente, insistentemente, e eles só chegaram aonde eles chegaram depois de muito estudo. Mesmo que você tenha um talento, vamos supor, vocês são pianistas, exímias pianistas, você só vai desenvolver esse dom, esse talento, depois de treinar muito, depois de estudar muito. Então, normalmente, tem um estudo que diz que todo mundo que é bom em alguma coisa, ele estudou, ele se dedicou pelo menos 10.000 horas. Certo? É um número para a gente saber. São 10.000 horas. Pode ver que todo mundo que se desponta em alguma coisa, essa pessoa, ela já está nessa estrada faz muito tempo. Tá bom? Então, a gente precisa estudar, não dá para fugir disso. E vocês não estão aqui à toa, não estou falando groselha para vocês sabem já disso. Mas não tem sorte, tá? Nem para quem é famoso. Saber o que quer, que é uma coisa que eu encontro muito nos atletas. O atleta que cai na piscina, eu trabalhei bastante com nadadores, tá? De olímpicos. O atleta que sabe o que quer, que não está lá falando, ai, mas treinar é chato, ai, mas
eu não posso sair, a minha vida social está tão precária, porque eu estou escravo, né, que eles são escravos, eles não podem comer diferente, eles são escravos daquela profissão. Quem sabe o que quer, sempre conquista, ok? Então, saber o que quer. O que é saber o que quer? Quando eu não estou em dúvida, quando eu estou com certeza, a minha energia ela fica em foco e eu consigo concretizar. Por isso que é tão importante eu estar inteira. Por isso que é tão importante eu ter certeza. Porque o meu foco de consciência, vamos falar de foco de consciência, a minha percepção ela é permeada pelas minhas motivações. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma aluna querida, Lili é o nome dela, está viva, graças a Deus, que uma das coisas que eu fazia era caminhar com ela no bairro. E no bairro dela tinha muito sagui. E eu olhava e via todos os saguis, porque a minha percepção, a minha motivação é muito pelo movimento. E ela alertava, e ela não via. Uma outra aluna minha, a Malu, ela ama flores. E ela via, a gente estava numa praça muito bonita, eu dava atividade física para ela, eu era mais personal nessa época, eu levava ela nessa praça, e ela me mostrava as flores que eu não via. Então, o nosso foco de consciência, a nossa percepção, ela é permeada pelas nossas motivações. O que não me motiva, eu não enxergo. Se eu não tenho certeza do que eu quero, como que a minha atenção vai estar filtrando o que é interessante, por exemplo, para eu trabalhar treinando o cérebro? Por isso que a certeza é tão importante, por isso que o meu foco de consciência é tão importante, porque ele filtra, ele norteia a minha percepção. Pode passar um caminhão na minha frente, se o meu foco de consciência não tiver focado, motivado para isso, eu não enxergo. Porque os estímulos são tantos, a minha percepção visual ela não tem condição de captar tudo. Então, o meu sistema perceptivo, ele filtra. Por isso, que bom, Du, por isso que eu preciso filtrar ter motivação clara do que eu quero. Por isso que é importante escrever, eu saber o que eu quero, eu ter objetivos, eu ter meta por conta do meu foco de consciência. Certo? Então, não oscilar, não ter dúvida. Saber o que quer é muito importante. Ai, Melissa, mas eu não sei o que quer. Tá bom, então o seu objetivo é saber o que quer. Coloca lá, eu quero saber o que eu quero. Tá bom? Que tem gente que não sabe. Tá bom, não tem problema. Enquanto você não sabe, fica no não sei. Não tem problema nenhum. Só não fique em dúvida. Ah, será que eu sou cozinheira? Será que eu sou artista? Será que eu sou... Para. Enquanto você não souber, não, fica no não sei. Tá bom? Mas vai buscando. Olha, se eu me sentir cozinheira, eu vou estar feliz? Nossa, não vou gostar. Todo dia, não vou gostar. E se eu for artista? Entende? Estou falando de forma bem esporádica, assim, bem ampla. Vocês conseguem, se colocando na situação, ter mais certeza. Busquem as suas certezas, tá bom? Vamos para o próximo. Quarto, silêncio mental. Quem aí tem silêncio mental? Silêncio mental é uma conquista, tá bom? Por quê? Porque todos nós temos uma intuição muito especial. E se a minha cabeça está falando, eu não escuto a minha percepção, eu não escuto a minha intuição. Porque ela fica falando o lado racional e eu não consigo escutar o meu coração, escutar a minha intuição. Quando você vai aumentando a vibração, chega uma hora que você começa a ter medo do que você pensa. Porque você vai concretizando tudo. Então, eu vou contar uma situação para vocês que não foi agradável, que eu concretizei rapidamente. Eu concretizo rápido, tá? E eu preciso prestar muita atenção no que eu penso. Tem horas que eu estou mais atenta, tem horas que eu estou desatenta, tem horas que eu estou um pouco negativa, tem horas que eu me coloco no lugar. Sou ser humano, né? E eu não sei por que cargas d'água
eu imaginei como devia ser desagradável uma barata na sua cama. Eu imaginei. Entende? Eu falei, nossa, como deve ser desagradável uma barata na cama. O que aconteceu na manhã seguinte? Exatamente essa situação horrorosa. Para que pensar nisso? Por que não pensei no 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões? Por que eu não pensei na minha saúde? Por que eu não pensei no mundo curado? Por que eu não pensei nas pessoas felizes? Por que eu fui pensar numa barata na cama? Sendo que nunca aconteceu. A casa estava limpa. Eu nem imagino como aconteceu dessa barata chegar na minha cama. Péssimo. Graças a Deus, as coisas boas que eu penso, eu também concretizo. Então, e é assim, você concretiza desde que seja algo bom para você, senão o universo também não concretiza. Tudo bem, barata na minha cama, mas não é bonito. Mas foi uma boa lição para mim. Opa, não posso pensar de jeito nenhum em coisa negativa. Tá? Então, quando você pede, quando você aprende a pedir, porque esse também é um problema. Uma aluna minha pediu um marido. Olha, eu quero um marido. Tem que focar, né? Tem que focar, ela pediu um marido. O problema é que marido é marido de alguém. Ele já é marido. Entendeu? Ele não é. Ele não é solteiro, ele é já marido. Ela pediu um marido. Olha aqui, não deu certo. Apareceu um homem casado, ela se apaixonou, ele se sentiu atraído. Graças a Deus era uma pessoa honesta, idônea. Ele falou para ela que estava apaixonado, mas falou: enquanto eu estiver compromissado, eu não vou fazer nada. E não aconteceu nada, pelo menos até onde eu fiquei sabendo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você pede. Certo? Saber pedir é algo muito importante, tá bom? Pedir um homem disponível, né? Não um marido, ok? Porque senão vai aparecer um marido. E você pode atrapalhar a vida das pessoas. Então, tomar cuidado como se pede o que se pede. Podemos conversar isso a noite toda. Vamos lá. O silêncio mental, com ele eu consigo estar conectada com a minha intuição. Todos nós temos intuição. Então, o cérebro, por exemplo, ele tem A minha via perceptiva é por onde chega todas as informações do mundo exterior, porque o cérebro está fechado dentro de uma caixa, certo? Então, como ele está fechado, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. É a via perceptiva que conta para ele. Então, é por isso que eu me motivo vendo o carro, é porque ele filtra as minhas percepções, ok? Essa percepção, peraí que tem gente entrando. Essa percepção, ela é filtrada. Então, quando o cérebro responde, ele já responde num certo delay, com atraso. Então, ele está sempre prevendo o futuro. Dá para entender isso? Porque eu percebo, tem um delay de segundos, e quando ele responde, já está atrasado. Então, ele já está prevendo o futuro. Isso aí é informação da Universidade de Duke, tá bom? De neurociência médica. Então, eu já tenho uma condição intuitiva, natural. E eu, normalmente, por estar barulhenta internamente, eu não consigo escutar a minha intuição, que fala, olha, não vai por aí que não vai dar certo. Olha, vai por ali. Olha, presta atenção nessa palavra, presta atenção nessa pessoa. Essa intuição, ela acontece pela glândula pineal. A glândula pineal, ela traz o mundo externo e ela organiza todo o meu corpo. Por exemplo, o ciclo menstrual, a gestação, ciclos de sono e vigília. Acontece tudo pela glândula pineal. Ela me equaliza com o mundo externo, com o mundo e com o planeta. Ela tem condição de captar informações do mundo exterior para eu entender o não verbal e eu conseguir ter uma orientação maior. Se minha cabeça estiver falando, eu não consigo. Então, normalmente, as pessoas mais prósperas, elas são silenciosas. Elas conseguem se silenciar, ok? Para estar atentas e para colocar o foco de atenção,
às vezes no mundo externo, às vezes no mundo interno, às vezes na observação de alguém, certo? Então, uma das tarefas que nós temos é silenciar a nossa mente, tá? E vamos para o quinto e último ponto, que é fazer pazes com o tempo, que é a tal da sincronicidade que a Aldra falou no começo da aula. Ela falou, falei, o que é prosperidade? Ela falou sincronicidade. Então, sabe quando você chega com o carro e você precisa de uma vaga e na hora ali o carro sai e você, sabe? Sabe quando você está você vai se sentindo tão abençoada pelo universo, porque tudo que você quer, você conquista, tá aquela pessoa, aí o pão sai quentinho na hora que você vai buscar, a vida entra num flow que você se sente abençoado o tempo todo. Gente, isso é fazer as pazes com o tempo. Não estar nem um pouquinho na frente, nem um pouquinho atrás. Estar sincronizado, estar na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Se sentir na hora certa e no momento certo. Isso é uma outra característica, normalmente, das pessoas que têm facilidade de ganhar dinheiro. Ok? Mas isso aí tem... Ai, desculpa. As tarefas, você olha assim e fala, nossa, Melissa, tudo isso. A partir do momento que no seu córtex pré-frontal você tem essas informações, naturalmente o seu cérebro começa a buscar. Nossa, eu estou muito agitada, eu preciso me acalmar, porque isso vai favorecer a sua prosperidade. Certo? E agora eu vou abrir para perguntas. Vocês podem perguntar para a gente poder ficar mais dinâmico. Melissa, Oi, Laine. silenciar a mente através de meditação. A própria pilotagem, que vocês sabem. Quem não tem pilotagem, vocês foram indicadas, a pessoa pode passar para vocês. Silenciar a mente, como que eu fui conseguindo silenciar minha mente? Eu ia no Parque de Ibirapuera, há muito tempo atrás, eu chegava antes dos meus alunos, na época eu era só personal. E o que eu fazia? Eu prestava atenção só no passarinho. E eu ficava ali, eu não pensava em nada, eu só prestava atenção no piado daquele passarinho. Aí depois eu mudava, agora eu só vou prestar atenção no pica-pau, que lá tinha muito pica-pau. Agora eu só vou prestar atenção, então eu fui organizando e eu sustentava, agora eu só vou ficar aqui. Porque nós estamos perdendo a capacidade de concentrar. Quando eu concentro a minha energia e aí eu consigo concretizar. Então, eu tenho a vibração da prosperidade. Olha, eu quero receber X dinheiros por mês. Esse X eu estou colocando, eu quero receber 20 dinheiros por mês. Tá? Você tem que colocar um número. Quando você se sente recebendo um cheque, em dinheiro, você começa a entrar nessa vibração. Se você mantiver essa vibração, você vai receber esse dinheiro, por exemplo. É uma vibração. Só que se minha cabeça ficar falando junto, eu não consigo entrar nesta vibração. O que é vibração, gente? O coração tem 40 mil neurônios. É ele que determina a minha vibração. Igual ao cérebro, ele tem um córtex e ele tem neurônio. Isso descobriu há pouco tempo. Além de fazer todo o meu bombeamento cardíaco, além de cuidar da minha circulação, é ele que determina a minha vibração. Então, a minha vibração está muito atrelada ao que eu sinto e ao que eu penso. Porque dependendo se eu ficar pensando em coisa ruim, meu coração fecha. Não fecha? O de vocês fecha, não angustia? Ficar pensando, ai, estou com medo, ai, meu Deus. O coração fecha, eu baixo minha vibração. Como que eu prospero? Subindo a sua vibração. Não se sentindo culpada, não se sentindo, ai, mas por que eu vou ganhar tanto dinheiro e a outra pessoa não vai ganhar? Nada disso. Gente, olha a natureza. A natureza é abundante. Tem para todo mundo. Nós temos um mundo abundante. Tem água para todo mundo. A água verte do chão.
Comida, qualquer planta que você colocar na terra, ela brota que você não dá conta de comer. A abundância está à nossa disposição. Então, você, vamos supor que isso seja, você próspera, você pode colaborar imensamente com muitas pessoas, porque tem coisas que só dependem do dinheiro, outras não. Lilian, pode perguntar. Então, você falou sobre a barata que você pensou e aí aconteceu, né? Eu estava lendo antes de entrar aqui aqui na reunião, eu estava lendo sobre a questão da ansiedade generalizada, síndrome do pânico, né? Aí, assim, foi exatamente o que eu estava vibrando aqui. Eu queria saber até que ponto isso é real, até que ponto eu tenho um limite de pensamento. Por exemplo, eu sofro de ansiedade generalizada desde criança, né? Tomo remédio e assim, já teve fases de eu pensar coisas assim horríveis, mas aquilo não acontecer, né? Então eu queria saber em que sentido, porque assim, você falou da barata e a barata apareceu. Tá, mas assim, por exemplo, comigo, né? Apesar de eu ter esse tipo de problema, de acontecer, de eu ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, não acontecem, né? Então, eu queria saber... não acontecem, né? Porque tem coisas também, e ainda mais nesse momento que a gente andou vivendo, a gente começa a pensar, será que eu vou morrer? Enfim, passa pensamentos negativos na mente de todo mundo. Então, eu queria entender isso, né? E eu também sou uma pessoa muito positiva, penso muito em prosperidade, e realmente minha vida tem algum significado nesse sentido de prosperidade. Mas eu queria entender essa questão. Não sei se eu fui clara. Então, se eu não conseguir responder, você vai saber se você foi clara e a gente vai desenvolvendo, porque é um assunto complexo, tá? Primeira coisa, o que concretiza? Sentimento, mais pensamento, mais coerência de vibração. Tá? Então, se eu não tenho um dos três, eu não concretizo, ou eu concretizo parcialmente. Certo? Tá, certo. Quando que você sabe que você está concretizando? Todo mundo concretiza, tá? Eu não sou verde, eu não tenho orelha pontuda, eu não tenho antena e eu vejo as pessoas prosperarem. Vou dar um exemplo para vocês, não da minha vida, mas vocês já perceberam que as pessoas mais ciumentas normalmente são as mais traídas? Sim. Vocês já perceberam que as pessoas mais medrosas, por exemplo, de assalto, normalmente são as mais assaltadas? Então, você vibra naquela ressonância. E aquela ressonância, você acaba atraindo essas situações para você. Você pode não ter, graças a Deus, acontecido tudo o que você pensa. Mas se você vibra em algo baixo, por que eu falo isso com a boca cheia e garantindo, assinando aqui? Porque quando eu fui aprendendo a subir minha vibração, tá? É normal, tá, gente? Não é nada difícil, só é trabalhoso, porque você vai se assustando. Quando você vai entrando em outra vibração, isso te assusta. E quando você começa a concretizar, isso também te assusta. Primeiro, porque você percebe que quanto mais alto você tiver, mais sozinho você está. Porque você não consegue conversar com as pessoas. O que as pessoas conversam, você não conversa mais. Você não quer conversar de dor, você não quer conversar de doença, você não quer conversar de vírus, você não quer conversar de nada. E esse lugar é um lugar mais solitário, tá? Mas também é um lugar de satisfação, tá bom? Então, aquela necessidade de muitos amigos você não tem tanto. Quando que você e como você quando que você sabe que você está concretizando? Porque você vai determinando coisas que você antes não tinha e você começa a conquistar. Coisas que nem você acredita que você era capaz de conquistar. E aí você aumenta outras metas, e você concretiza, e você aumenta outra. Aí você vai entendendo que é uma coreografia. Para que você vai pensar em coisa negativa? Você não pensa, porque você tem medo de pensar.
Por isso que você vai conquistando o esvaziamento mental. Porque você fala, ou eu cuido de tudo que eu penso, ou eu vou concretizar a barata na minha cama. Entende? Entendi. A barata na minha cama... E outra coisa, quanto mais você sustenta essa vibração, porque você concretiza também quando você sustenta essa vibração de fé, de eu consigo. Essa situação de fé que você conquista, mesmo dias difíceis, se você volta rápido, você não perde a vibração, você não concretiza o negativo. Entende? Então, certo. é a sustentação junto com coração, mais mente, mais coerência. Ah, tá, certo, entendi. Faz sentido, é porque, assim, né, aí você deu o exemplo assim, é porque eu não pensei em 3 milhões na minha cama, aí eu falei, então, mas aí não tem a coerência no caso, né? Talvez tivesse. É a mesma força de você concretizar uma coisa ruim, é a mesma força sim, é a mesma energia que você gasta para concretizar uma coisa ruim, é a mesma energia que você gasta para concretizar uma coisa boa. Eu só saberia se eu tivesse determinado os 3 milhões. Entendi. Tá? Mas eu já vi tudo nessa vida e eu garanto que a gente pode concretizar. E tem pessoas que entendem e simplesmente concretizam no dia seguinte. Tem pessoas que demoram mais. O principal assusta um pouco. No começo eu assustava. Eu demorava, parece assim, que eu subia um pouco a vibração e eu demorava, eu não conseguia subir mais. Parece que eu tinha que esperar, ficar ali um pouco para depois subir. Até que parou de me assustar, que eu vi que não tinha problema, estava tudo bem. Entendi. Entendeu? Bora para conquistar a vibração. Bora, Lilian, bora, querida. É simples, Obrigada. É só trabalhoso de sustentar, imagina, estou às ordens. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, posso falar? Pode, Aldo. Então, e essa questão assim de você não precisa ser algo que não atinja outras pessoas, assim, não tem essa questão? Não pode ser uma coisa tão específica que você invada o direito alheio, não sei. Não... Entendi. É o seguinte, é muito importante essa pergunta. Sim, a gente não pode interferir no livre-arbítrio das outras pessoas, mas, de certa forma, falando bem a verdade para vocês, o tempo todo a gente interfere, tá? Achar que eu não interfiro nas outras pessoas é uma ilusão. Quando eu penso numa pessoa, o meu pensamento, ele é capaz de transitar 40 mil quilômetros. Então, se eu pensar em vocês e ficar preocupada, eu já não vou estar emanando uma vibração boa para vocês. Dá para entender isso? O mundo externo é extremamente... impacta o nosso mundo interno de forma até agressiva. Então, o que a Audra está falando eu preciso ter uma consciência do quanto eu impacto os outros para que eu possa me lapidar na minha evolução, para que eu faça o menor mal possível. Dá para entender isso? Porque, às vezes, um pensamento, uma raiva, um nervoso, eu posso machucar, atrapalhar, interferir, prejudicar, sim, outra pessoa. E isso não é bom para mim. Isso não vai me fazer bem. Certo? Então, o ideal, tá? Eu não sei a religião de vocês, mas você, por exemplo, pode pedir alguma coisa para o marido, para o filho, para a esposa, para alguém que vocês amam. Por exemplo, eu quero tanto lidar melhor com essa pessoa, eu quero estar mais numa relação mais amorosa, por exemplo, com meu namorado. E só de eu imaginar isso, eu já estou interferindo no livre-arbítrio dele. Ele está nervoso, E eu estou interferindo, estou querendo que a gente tenha momentos mais gostosos. Vocês concordam? Já estou interferindo. Então, para não interferir o menos possível, eu falo, se assim for permitido, em nome de Jesus. Porque desta forma eu estou pedindo para o universo, eu estou fazendo a minha escolha
mas eu estou respeitando caso isso não seja positivo nem para mim ou não para ele. Porque na Alegria e Triunfo, aquele livro, Hã? lá ele comenta que às vezes você pede uma coisa assim tão específica, mas assim, às vezes aquilo lá não é do seu destino e aquilo lá vai interferir em Atrapalhar tanta você. coisa e às vezes é algo até violento para você. Então, Aldra, mas do que eu conheço, tá? Da minha pesquisa, de tudo que eu já observei, é o seguinte: é legal vocês fazerem as perguntas. Eu vou respondendo, tá? O chat. Eu vou responder o chat daqui a pouco. Ó, é o seguinte: eu tenho que do que eu conheço, vou falar para vocês o que eu posso mostrar da minha experiência. Eu sempre coloco a minha decisão para o universo. Olha, eu quero estar com esse moço, universo. Esse moço está me fazendo bem, é com ele que eu quero ficar. Só que eu o universo, mas se assim for permitido, em nome de Jesus. Por quê? O universo sabe que eu estou querendo isso se for bom e positivo para nós dois. Agora, eu não gosto da ideia de não pedir para não prejudicar ninguém, entende? Aí eu não me coloco. E aí eu não concretizo nada e eu vou passando pela vida em brancas nuvens. Dá para entender que aí eu acho muito triste. Então, tem que ser concreto, né? Tem que ser concreto. E aí você fala, se você não gosta dessa frase, você fala, universo, se for melhor para os dois, o universo vai entender a sua intenção. E isso basta. Que você tenha uma intenção ética. Para que ninguém esteja sendo obrigado a estar com você. Porque aí isso é indigno. Poxa, a gente é tão legal. Ninguém precisa ser obrigado a estar comigo. Deu para entender? Senão, aí eu já estou achando que eu não estou tão legal assim. Se eu preciso trazer o outro para mim, que ele fica comigo. Não, peraí. Eu estou atraindo esse outro. Ele tem que estar comigo porque ele realmente quer. Porque é isso que eu mereço. Certo? Então, aí eu tenho uma coerência com o universo. Ele sabe que eu não quero ninguém ao meu lado obrigado, mal-humorado, não afim. Certo? Eu vou ler o chat, porque as pessoas estão mandando pelo chat. Muito obrigada. Viu? Imagina, Aldra. Então, trocar um coração em um transplante deve alterar a percepção do mundo do indivíduo? Provavelmente. Provavelmente. Eu vi um caso só, tá? De transplante de coração, que era de um músico, o transplante, né? O coração que recebeu, e a pessoa tinha sentimentos com a música completamente diferentes. Eu não tenho experiência e observação nessa área, mas eu realmente acredito que sim. Como conciliar o pensamento, a vibração... Só vou ler mais uma, tá, Nath? Já volto para você. Como conciliar o pensamento, a vibração e o otimismo? Vamos lá. Gente, o otimismo, ele dependendo do grau de intensidade dele, ele pode ser um veneno, tá? Porque tem uma área do cérebro que chama núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens, ele é onde moram meus vícios. O cérebro é extremamente suscetível ao vício. Por isso que a gente gosta tanto de açúcar, tá? Mas tudo que é prazeroso, meu cérebro quer repetir. Por isso que eu quero estar com meu namorado de novo, porque foi tão prazeroso que aí eu quero estar com ele novamente. Então, o açúcar foi gostoso, eu quero repetir. O otimismo, quando ele está muito em alta, o que ele faz? E na nossa cultura, ele é muito estimulado, o que ele faz? Ele fala, olha, reza que vai dar certo. Você acaba ficando muito superficial. Então, eu preciso tomar decisões para mudar a minha situação. Eu falo, não, vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E é de uma forma muito superficial. Vai dar certo se você fizer algo diferente que promova situações transformadoras. Só rezar adianta? Gente, a nossa fé é absurda, tá? Mas a gente precisa agir também. Orar e vigiar e agir. Não dá para ficar só rezando. Você precisa ir buscar o peixe, você precisa pegar a vara, você precisa agir. A ação é muito importante. Tá bom? Nath, quer perguntar? Eu ia perguntar se é possível prosperar
com pessoa tóxica próxima da perto. gente, dentro de casa mesmo. É difícil, né? A não ser que você se blinde, né? A não ser que você se blinde muito. Então, vamos dar uma receita para vocês, tá? Uma pessoa tóxica, você vive com ela, às vezes não dá, né? Para a gente falar, olha, não faz isso. Às vezes é a própria vibração da pessoa, às vezes ela não precisa nem falar. É a própria vibração dela. O que você vai fazer? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Ela falou uma coisa que não te fez bem, que Deus te abençoe, que Deus, até passar aquela coisa ruim, sabe? Por quê? Greg Braden fala que essa frase, que Deus te abençoe, é como se a gente estivesse tomando um banho. E eu já tive uma oportunidade, tá? Mas eu já tive uma oportunidade grave de uma pessoa me atacando porque eu provoquei ela, tá? Num momento que eu estava com vontade de brigar, e eu saí de casa não muito boa, e eu encontrei uma pessoa que também estava querendo brigar, e aí eu me arrependi, que eu falei, meu Deus do céu, cutuquei a pessoa errada, ela ficou muito nervosa, e aí eu vi que a energia dela tinha me feito muito mal, e eu fiquei, que Deus, dentro da minha cabeça, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Gente, sabe o que é tomar um banho de cachoeira? Foi essa sensação que eu tive. Tudo que ela tinha jogado em mim, de certa forma, voltou para ela. Então, é como se você, toda vez que você ficar irritado ou irritada com alguém, não pense que você é ruim. Entenda que você trocou de energia com essa pessoa, ou essa pessoa emanou alguma coisa que não te fez bem, e na hora que você fala que Deus te abençoe, você devolve para ela essa energia. Só isso, que é dela. Você não está fazendo mal, você não está machucando, você não está... Só está respondendo para ela, devolvendo para ela o que é dela. Certo, Ná? Então, você vai fazer isso e você vai me responder como você se sentiu bem. Porque a gente não pode depender de estar só num paraíso e para prosperar. A gente tem desafios. Então, vamos enfrentar esses desafios. Essa frase, ela é muito importante. Se vocês quiserem mais uma frase, inteligência divina, guie meus pensamentos e ações. Então, de manhã, você fala, inteligência divina, guie meus pensamentos e ações. Inteligência divina, guie meus pensamentos e ações. Inteligência divina, guie meus pensamentos e ações. 3 vezes, em voz alta. Por quê? Essa frase, segundo o meu mestre de Reiki, tá? Que é uma das pessoas que me orienta, a gente fica, como é que eu chamo isso? A permissão para a inteligência divina, para eu me conectar com uma inteligência maior e eu estar amparada espiritualmente. Certo? Para eu saber, olha, para eu estar mais perto da minha intuição, por exemplo. Então, são receitas que eu uso e que eu vou falando para vocês porque fica mais fácil viver. É muito legal, porque concretizar as coisas que você quer é muito legal. É muito legal. A vida vira uma coisa... primeiro assusta. Assusta por quê? Porque eu vejo a responsabilidade que eu tenho nas minhas escolhas. E aí eu falo, e agora? Essa coisa que a Audra falou, será que se eu escolher, eu vou estar mudando meu destino? Será que eu vou buscar um caminho de sofrimento? Você vai escolher o tempo todo, você não tem como fugir disso. Por isso que não adianta terceirizar decisão. Você quer ir para um sítio? Vai para um sítio. Decide e vai. Ai, mas lá tem a ariranha, lá tem a onça, lá tem a... Eu sei, mas é para lá que eu vou. Porque eu decidi há muito tempo atrás que eu queria viver perto da natureza. Entende? Toma a decisão e vai. Mas e se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, eu decidi. Entende? Eu decidi. E eu vou estar lá, eu vou conversar com os bichos, eu vou harmonizar, eu vou ficar em alta vibração e vou dar o meu melhor para não acontecer nada. Ponto. Que é a mesma coisa que está nas ruas de São Paulo. São outros perigos. Dá para entender isso? A gente está sempre fazendo escolhas, mesmo que você não faça nada. Então, entenda, faça suas escolhas, tome as suas decisões. O universo vai te abençoar. E é maravilhoso isso.
Para mim, isso é prosperar. Não é ter milhões na conta. É eu ter a capacidade de concretizar o que eu quiser na hora que eu quiser. Porque o que é realmente importante é simples. E o simples é tão óbvio que as pessoas não enxergam. Certo? Mais alguma pergunta? Todo mundo quietinho? Então, é o seguinte, essa live vai ficar à disposição no YouTube, tá bom? Eu pretendo, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, dependendo do interesse das pessoas, a gente parar para bater papo. Gratuito, para eu trazer informações, para quem quiser, tá bom? É bem para colaborar mesmo. E aí a gente vai vendo qual é o grau de interesse, quais são as perguntas, o que eu posso trazer para somar, porque eu realmente quero fazer a diferença. Melissa, eu queria fazer mais uma pergunta, se ninguém for fazer. Pode fazer, Aldra. Mas se tiver alguém para fazer, eu aguardo. Não, pode fazer. Eu já fiz muitas perguntas. Pode fazer. É o seguinte, primeiro eu queria colocar que desse assunto, né, já foi falado bastante a questão que não pode haver conflito, né? Por isso mesmo você fala aquela coisa da certeza, mas também é conflito em relação, assim, a essa coisa das pessoas, do universo, né? Por isso, eu, quando for fazer, eu vou fazer algo que seja bom para mim e para o universo, né? Assim, para ser uma coisa mais ecumênica, não é ecumênica, mais universal. Agora, eu estou fazendo um outro estudo que é a vida da alma, né? E lá foi falado uma coisa, eles falam o seguinte, que se você entrega a sua vida à alma, ela é mais sábia e as coisas começa a acontecer, as coisas sincrônicas e a prosperidade acontece, né? Agora, você sempre fala que é a mente que tem que, né? Mas assim é o coração também, né? Quer dizer, acho que na verdade não está separado, né? A gente só separa por formas didáticas. Primeiro, só existe prosperidade onde tem harmonia. Por isso que tudo que for incoerente interfere e atrapalha. Se começa na alma, se começa no coração, se começa na mente, gente, a etimologia de mente é alma. Entende? Então, okay. eu não diferencio alma de mente. Perfeito. Tá? Então, quando a minha mente está... Porque é isso que eu vou levar para onde eu for. É a minha mente. Entende? Porque é a minha alma. Então, são essas informações de silêncio. Tudo bem, Marina? Essas informações de silêncio interno. Tchau, querida. Obrigada, viu? Essas informações de silêncio interno, elas são muito importantes para eu estar presente, para eu estar justamente, atenta. A gente sai do ego, né? A gente já vai para esse estado mais superior, né? Então, Aldra, eu diria que assim, o ego é da psicanálise. Eu sofri para passar nas provas de psicanálise, eu nunca entendi aquilo direito. As perguntas os meus professores não respondiam. O que eu sei é que o Freud, ele, pelo menos do que eu fiquei sabendo na faculdade, ele usava droga, enfim, eu não consigo entender a psicanálise. Então, para mim, é muito difícil a gente estudar coisas que integram a gente. A grande maioria divide. Então, eu não divido em mente, alma, coração, eu só falo para ficar didático, para ficar mais fácil. Mas nós somos indivíduos, indivisíveis. Entende? Quanto mais inteiros nós tivermos, mais coerente nós somos. E a nossa energia, a vibração fica fácil concretizar.
Entendi. Porque eu tenho uma coerência. Meu pensamento, meu sentimento, é uma coisa só, eu sou uma. Eu não sou... Tá alinhado. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Muito bom. Imagina, amor. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Tá? E vocês estão melhores? Consegui colaborar? Vocês se sentiram bem? Então, eu fico feliz. Viu? Fico muito feliz. Bom. Eu não vou marcar nada semana que vem, porque eu tenho uma aula para dar na terça-feira que vem. E aí, logo, eu marco uma outra. Eu vou estar sempre colocando no Instagram. Tá bom? Hoje, semana que vem, uma aula, mas provavelmente não a semana que vem, a outra. Eu que agradeço. Eu vou mudar de casa daqui a pouco. Então, aí eu não sei, mas não vai ser daqui 2 semanas, é só no final do mês. Tá bom? Muito legal. Que aí eu vou para o meu sítio com a minha ariranha e com as cobras, e com a onça e com os meus amigos bichos, todos lá. Qual cidade que é? Natividade da Serra. Aonde? Natividade da Serra. É perto de Ah. Ubatuba. Perto de Ubatuba. Que legal. Tá bom, amores? Obrigada. Beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, Mel. Obrigado. Boa noite. Tchau, né? lindos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Melissa. Obrigada, Um querida. abraço. Tchau. Outro. Gratidão. Eu que agradeço.